atividade você exerce no seu dia a dia como assistente social? Você já atendeu alguma criança, alguma família que teve o seu filho abusado sexualmente nas ruas? Olha, já existe essa realidade, né? Porque o meu serviço hoje, né, eu trabalho em alta complexidade, Sim. né? E essa alta complexidade são abrigos, são crianças que estão em abrigos, casas de passagem, população em situação de rua, né? Que é o albergue municipal. Então nós encontramos realidade. Infelizmente encontramos isso, né? Essa família, crianças que estão nessa situação de abuso, que perderam o poder, o juiz tirou e agora abrigou para que não sofra, né, os danos, né? Sim. Uma outra coisa que eu queria saber de você. Aonde você acha que ajuda ou atrapalha a influência da religiosidade no meio desse caos social que vivem essas pessoas totalmente desestruturadas? Aonde você acha que a religiosidade pode ser importante ou não? Olha, a religiosidade é importante porque se está tudo desestruturado, a religiosidade entra como um porto seguro. É a base, né? Dá uma condição para que a pessoa, procurando ajuda, e se deparou com várias situações e venha. Eu já vi igrejas, eu já vi pastores tirar o cara do crack, né? Se dá aquela condição de negociar com o traficante. O pastor vai lá, negocia com o traficante, tira ele, não pode deixar comigo, ele não vai fazer mais isso, não vai roubar, vamos pegar ele, e tirar daquela condição, e através da fé, do trabalho, do envolvimento, tirar aquela pessoa, e depois a pessoa vem atrás de dar testemunho a respeito de como que Deus me salvou, tirou dessa condição, né? Não só pastores, mas já vi trabalho da igreja evangélica, vários exemplos, né? Então, a igreja acaba sendo, a fé acaba sendo uma estrutura positiva até para o indivíduo, para a pessoa que está nessa condição degradante sair. Ela é estrutura, ela é a base, né? A fé, ela move montanhas realmente. Você já se envolveu emocionalmente com algum caso que você tenha atendido? Olha, é inevitável, né? Porque nós somos seres emotivos também, somos seres racionais, analisamos, pensamos, refletimos, mas também somos seres emotivos. Quem não se sensibiliza vendo uma situação de abuso sexual com um bebezinho? É inadmissível isso, ainda não passa pela nossa compreensão. Lógico que a gente tem que ter uma postura técnica, tem que ver a situação, não se envolver tão emocionalmente, mas a gente fica indignado, né? Às vezes a gente volta, vem dirigindo o carro, vem pensando, caramba, como um pai faz uma coisa dessa, como uma mãe, como um tio, porque pelas estatísticas, os inimigos estão muito próximos. Muito próximos, não são muitos só de fora, a maioria são muito próximos, tem uma relação familiar. Então você vê essas situações de abuso sexual sofrido pelas crianças que mal tiveram, não tem uma formação ainda de compreensão, está aí no começo da vida e já tem algo totalmente dilacerado na sua vida, um trauma que acaba levando para o resto da vida, né? Se fosse dado a você o poder de mudar o mundo, o que você faria? Olha, mudar o mundo é muita coisa, né? É muita coisa. Por onde você começaria, por exemplo? Eu começaria mudando o nível de conscientização que as pessoas têm, né? Eu acho que as pessoas precisam ter uma compreensão que para viver em sociedade um tem que ajudar o outro. Então, esse nível de conscientização seria acho que seria a primeira coisa, né? Porque a gente a gente vê a população numa situação de consciência tão ingênua. Paulo Freire já dizia isso, né? Existe a consciência ingênua, a transitiva ingênua e a transitiva crítica, né? Então, são essas condições, mas a gente vê a população numa consciência tão ingênua, e se todos tivessem essa compreensão e essa clareza, essa comunhão, essa compreensão de que tem que se dar as mãos realmente, a corrente do bem, né? Todos nos ajudarem, né? Todos ajudando uns aos outros. Seria essa uma das coisas que eu mudaria, né? Mas eu não sou Deus, então fico na minha humilde condição humana. O que você diria para os pais que estão nos assistindo em relação aos cuidados com os seus filhos, para que eles não se tornem um morador de rua e nenhuma criança
dessas que aparentemente não tem família? Olha, para os pais uma mensagem que eduquem bem os seus filhos, acompanhem no dia a dia. Ele vai mostrar um desenho. Ó, pai, mãe, fiz esse desenho. Elogie, fale bem. Ô, filho, que bonito, que legal. Valorize as pequenas ações. Valorize tudo o que ele fizer. Acompanhe o dia a dia, esteja mais próximo. Chegou cansado do serviço, vai lá, abraça, acorda, beija. Filho, cheguei, o papai chegou, estava trabalhando. Ó, mãe, mamãe chegou, vamos aí, filhão. Mostra que está presente, final de semana, trabalha a semana toda, dá uma atenção maior. Esquece outras coisas para fazer. Acompanhe mais, vá nas reuniões dos pais, nas escolas, procure saber o que ele está fazendo, quais são os gostos dele, as influências dele. Porque há muita coisa que ele tem veio de você. Você é a referência, você é o pai, você é a mãe, você é espelho. Não adianta você falar pro filho, filho, não beba, se você chega, assiste um jogo e pá, tomando todas. Filho, não fume, mas você fuma. Você fala, mas a sua ação não condiz com o que você fala. Então você tem que acompanhar, estar muito próximo, saber o que pensa, o que age, está sempre acompanhando a educação, porque são várias fases, né? E vai chegar um momento que ele vai criar asas e eles vão sair e falar, pai, não se preocupe, eu estou bem, tá? Estou aqui, estou eu estou numa república, estou fazendo faculdade longe, estou aí. Você fala, pô, meu filho está fazendo faculdade, está indo num processo de independência, está buscando o seu próprio caminho. Isso é gratificante. Quem não quer ver um dia na sua uma formatura de um paraninfo chegar e um chefe de cerimonial, agora vai subir a pessoa fulano de tal, e ali aquela formatura aberta, todo mundo. Esse é o ápice de todo pai. E o pai ele pegar o diploma, olhar lá para baixo e ele fala, pai, essa é para você, mãe, essa é para você, pai. É isso que você vê no processo de educação. Né? Agora eu te peço que olhe para esta câmera. Você vai estar frente a frente com você. O que você diria para você mesmo? Olhando para essa câmera. Olha, eu diria para mim mesmo, mas eu gostaria até de dar uma mensagem para aqueles que estão nos ouvindo. Né? A câmera é sua. É que percebam, comecem a perceber a forma como a gente trata as pessoas. Né? A gente chega num ponto de ônibus. Um dia desse eu cheguei num ponto de ônibus e fui dar um bom dia, né? Eu falei assim, bom dia, né, para as pessoas que estavam ali. E as pessoas, um olhando para o outro, assim, falando, e surgiu, deve ter surgido na cabeça das pessoas, quer ver, vai pedir para pagar passagem, né? Então, que a gente fale mais bom dia para as pessoas, que a gente se relacione, converse com o seu vizinho, às vezes a gente tem vizinhos, a gente mora às vezes mora no mesmo edifício, porém mal conversa com os vizinhos de baixo e de cima, aquela relação muito fria, a gente não tem uma proximidade, cada um na sua, sabe? Então a gente precisa relaxar esses laços, ser mais compreensivos uns com os outros, né? E esteja sempre atento, não só para as relações humanas, mas esteja sempre atento para a educação do seu filho. Preste muita atenção, né? Seja amigo, seja compreensivo, escute mais, fale menos, ouça mais. Perceba o mundo em que ele está, o mundo em que você vive, né? E compreenda a relação que você está tendo com seu filho, né? Não deixa à mercê da própria sorte. Porque é muito triste você ver uma criança com malabares e você sabe, pô, essa criança tem um pai, essa criança tem uma mãe, tem uma família, ninguém vê isso. Né? Então, para não chegar nessa situação, pare, pense, reflita, né? Dê uma condição de vida melhor para você, busque sempre, acredite em você. Isso que é uma mensagem até positiva, né? As pessoas têm uma autoestima, né? Sabe, eu estava até vendo, sabe, que existem pessoas que... Por que será que nas lojas de calçado, os preços, os calçados mais baratos ficam embaixo e os calçados mais caros ficam em cima? Sabe por quê? Aqui o pobre só olha para o chão, a autoestima é baixa, os ombros para baixo.